Hoje nós vamos falar sobre a sociedade açucareira, ou ciclo do açúcar na América Portuguesa, atualmente no Brasil, mas antes precisamos fazer algumas considerações iniciais. Em meio a tantas riquezas do Brasil colonial, por que escolher justamente o açúcar como principal fonte da economia? Veremos isso e o quanto essas ações contribuíram para uma cicatriz nos meios de produção nacional até os dias de hoje. A história do açúcar ela é bem antiga e começa lá no século V na Índia, juntamente com aqueles conceitos de expansão marítima e busca de comércio externo. Enfim, não vamos nos alongar quanto a esses conceitos. O fato é que, durante o século XVI, o açúcar era uma especiaria de luxo. Já imaginou presentear alguém com açúcar? Pois é, isso era comum na época. Tanto que, durante muitos anos, o açúcar foi utilizado de uma maneira totalmente diferente das de hoje. Esqueça os bolinhos açucarados, doces, bebidas adoçadas. O açúcar era principalmente utilizado para a conservação de frutas e fabricação de remédios. E isso nos leva ao primeiro motivo da escolha dessa especiaria. O Brasil, ou melhor, a América Portuguesa, tinha um vínculo comercial muito forte com Portugal. É aquela ideia do mercantilismo. A colônia tem como papel complementar a economia da metrópole, gerando lucro, uma prática de acumulação de capital. E como o açúcar servia até de presente para reis e rainhas, lucro é o que não ia faltar. Outros motivos que ajudaram na escolha da cana-de-açúcar foram a experiência que os portugueses tiveram nas Ilhas Atlânticas e ainda pelo meio lucrativo deste. O solo, chamado massapé, a terra roxa e até mesmo a terra vermelha, juntamente com o clima quente, ajudaram a disseminar a cana-de-açúcar por todo o litoral brasileiro. Para complementarmos, o hábito da agricultura ajudou e muito na fixação e tomada quase completa de Portugal pela terra conquistada, sendo suas capitâneas São Vicente e Pernambuco pioneiras na construção de engenhos, mas veremos mais detalhes disso adiante. Tiradas essas dúvidas, mergulharemos de cabeça nas características da economia açucareira. Plantation, monocultura de exportação. Sabendo que o açúcar dava muito dinheiro, os portugueses não pensaram nem duas vezes e saíram plantando cana-de-açúcar para todo lado. Ei, também não é assim. É verdade que a cana-de-açúcar dominava toda a plantação e cultivo do Brasil, para fins exclusivos de exportação. Lembra o mercantilismo? A acumulação de capitais por parte da metrópole? Mas também haviam produtos plantados para a subsistência dos que moravam aqui, afinal, não dava para comer só açúcar. Latifúndios. Se os portugueses tinham como base da economia no Brasil o açúcar, não dava para construir uma propriedadezinha aqui, um engenhozinho ali. Não, tinham que ser terras e propriedades grandes, os chamados latifúndios, que muitas das vezes eram comandados por grupos bem reduzidos de pessoas. Em uma época em que o tráfico e venda de escravos estava no auge, nem passava pela cabeça dos colonizadores de contratar alguém para fazer o serviço. No máximo davam um pouco de comida e alguns trapos para os escravos e deixavam a magia acontecer. Como funcionavam os engenhos de açúcar? Bom, não confunda engenho com canavial. No engenho abrange todo o processo de produção de açúcar, desde a mata onde é retirada a lenha para o abastecimento das caldeiras, até mesmo a plantação propriamente dita das canas. A moenda, a casa grande, a senzala, enfim, ninguém pegava um pedacinho ali de cana-de-açúcar e espremia no café para deixar mais doce. Dentro desse local, havia pessoas que cuidavam desses processos, a maioria escravos, mas tínhamos também pequenos lavradores que vendiam para os senhores de engenhos, e trabalhadores livres que tinham papéis mais especializados. Como todo meio de produção em massa, as horas trabalhadas, principalmente por parte dos escravos, beiravam de 18 a 20 horas. E para ajudar, cerca de 5 a 10% deles morriam em acidentes. Não pense que na época havia uma CIPA ou outro órgão de segurança no trabalho. A coisa era feia, principalmente nas moendas, que como o próprio nome já diz, era onde moíam a cana ou mesmo nas caldeiras onde o açúcar era processado. Importância dos holandeses na estrutura da sociedade açucareira.
Um país historicamente tolerante do ponto de vista religioso era a única forma de escape para povos ricos e perseguidos, que iam de judeus até calvinistas. Isso conferiu muito poder aquisitivo para eles, coisa que faltava em Portugal durante a colonização da América. E como na história tudo se conecta, tivemos como consequências as atividades exercidas pela Holanda durante esse período, como a construção e o financiamento de engenhos, grande atuação no transporte de açúcar da América para a Europa, refinamento desse açúcar mascavo nas refinarias, na própria Europa e por fim a revenda. Ufa! Quem diria que a história de um ingrediente tão comum fosse tão importante para o entendimento da sociedade colonial e até mesmo no envolvimento de outros povos? Por hoje é só e até mais.